Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar da situação em Israel, hoje, dia 25 de outubro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e a gente tem indicações bem firmes de que o principal ataque israelense, a entrada na faixa de Gaza, pode acontecer nas próximas horas, provavelmente ao longo dessa noite lá em Israel. É lógico, certeza ninguém tem, mas tem várias indicações que a gente vai ver aqui. Israel decretou zona de guerra em toda a faixa de 1 quilômetro em torno da fronteira da faixa de Gaza, posicionou seus tanques todos lá e fez agora à tarde um bombardeio muito forte em vários pontos da faixa de Gaza, imagina-se justamente para começar essa entrada, né? Vocês sabem que Israel tem um equilíbrio delicado entre essas duas coisas. Israel não quis avançar rapidamente sobre a faixa de Gaza, sob o risco de incorrer numa armadilha, mas Israel sabe também que se demorar muito tempo a invadir a faixa de Gaza, o clamor que tem mundial em função do ataque do Hamas vai começar a arrefecer, e daí a esquerda no mundo todo já está fazendo campanhas e mais campanhas, tadinho dos palestinos, tadinho do Hamas, até a ONU agora, caramba, a ONU, cara, tem que acabar com a ONU já mostrou que é uma coisa inútil, virou uma ferramenta do socialismo mundial que não presta para absolutamente nada, temos que acabar com a ONU rápido. Enfim, então Israel está equilibrando essas duas coisas, ela não quer ir rápido demais, mas também esperar muito tempo pode ser complicado, né? Vamos ver se isso realmente se confirma, mas tem várias indicações de que seria isso. Aqui no norte, Israel também entrou em confronto com o Hezbollah e acabou também atingindo soldados das tropas sírias aqui na região. As tropas sírias também estão no eixo do mal, tá? O eixo do mal, a gente vai falar um pouco sobre como é que está a situação na Síria, porque de fato isso começa a interferir aqui em Israel, na situação no norte, né? Por que a Síria está do lado errado? Por que o Hezbollah consegue atuar também na Síria? Vamos entender essas coisas aqui. E finalmente vamos falar do inútil do presidente da ONU lá, o Guterres, que falou que a invasão do Hamas não aconteceu no vácuo, meio que justificando e endossando o discurso dos palestinos, que eles estão agindo contra uma opressão de Israel, uma coisa completamente absurda. A última coisa que a ONU poderia fazer é defender terroristas. Esse limite foi rompido agora. Até defender terrorista a ONU está defendendo agora. Um absurdo completo. Eu acho que tinha que acabar com a ONU agora. Corta fundo completo, fecha aquilo lá, expulsa o pessoal do prédio, manda eles, sei lá, fazerem alguma coisa da vida, porque já viu que é totalmente inútil, não serve para nada. Vamos falar sobre esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Che Guevara, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é o que eu falei para vocês. A minha impressão é que o ataque aqui na faixa de Gaza vai acontecer nas próximas horas, provavelmente ao longo dessa noite ou na manhã do dia seguinte. Tá vendo essas marcas aqui? Isso daqui é esse link aqui que o exército israelense classificou toda a área a menos de 1.000 metros da linha de frente, da linha de fronteira com Gaza, como zona de combate, né? O pessoal está apontando aqui que não há um post oficial do exército israelense sobre isso. De fato, não há um comunicado oficial do exército israelense. Isso, segundo estão dizendo aqui, foi justamente comunicado para as pessoas naquela região ali, sem tornar isso público, né? Mas essa seria a situação. 1 quilômetro aqui dentro, essa faixa toda, tanto do lado israelense quanto do lado palestino, seria considerado zona de combate e, ou seja, seria aí uma visão prévia dessa possível invasão, né? Além disso, tem aqui um monte de tanques já preparados do lado de fora da faixa de Gaza, e lógico, haverem esses tanques todos ali preparados para entrar não quer dizer que necessariamente eles vão entrar na faixa de Gaza, mas manter esses tanques ali é, primeiro, caro, né? Esses tanques têm manutenção,
eles estão ao tempo aberto ali com poeira entrando, esse tipo de coisa, tudo isso é muito caro. Além disso, eles ficam suscetíveis à possibilidade de ataques do Hamas, né? Um tanque que for atingido por um foguete ali pode ser danificado. Então, isso encaixa naquele ponto que eu falei com vocês. Israel está aí num equilíbrio, não quer se apressar demais, quer fazer a coisa organizada, quer fazer a coisa com o máximo de calma possível, mas, por outro lado, sabe que não pode também esperar indefinidamente, não pode esperar 2, 3 meses, porque a campanha lá fora vai criticar Israel, a campanha socialista no mundo afora vai criticar Israel, independente do que aconteça, independente do que seja feito, então ela tem que fazer isso logo, né? Existe um senso de urgência nisso daí. Vai ser essa noite? Vai ser amanhã? Ninguém sabe. Mas tem algumas indicações de que pode ser isso também, essa preparação toda, né? Mas não é só isso. Aqui teve alguns ataques, inclusive com fogo de tanque dentro de Gaza essa noite. Então, ao longo da noite já teve alguma movimentação da noite passada, né, de 24 para 25, já teve alguma movimentação ali, e isso é esperado, porque antes de qualquer grande ataque você faz o que é chamado reconhecimento em força, que é você manda algumas unidades na região para testar a defesa do inimigo, né? Não é que você vai conseguir capturar, não vai conseguir avançar, mas você quer saber o que tem de defesa do inimigo ali para você planejar o resto da entrada, né? Então você envia alguns tanques, alguns grupos de combate, é uma missão arriscada, tipicamente são grupos especiais que fazem isso, para testar essas defesas do inimigo, né? É possível que tenha sido isso que aconteceu na noite passada, e hoje, no dia 25, ao longo do dia, teve vários ataques muito fortes israelenses lá em Gaza, né? Lembrando que lá o dia já está acabando, já estamos no final da tarde do dia 25 lá, então tem algumas imagens aqui realmente impressionantes de explosões aqui, em várias regiões da faixa de Gaza, o que também é uma característica antes de uma invasão. Ontem a gente já teve o maior ataque, né, na faixa de Gaza já da história de Israel. Hoje tivemos mais um monte de ataques muito grandes, e isso tudo também pode apontar justamente para a preparação da invasão propriamente dita, né? Teve esse caso aqui particularmente, que uma explosão muito forte, dá para ver aqui que foi alguma coisa profunda, né? Alguma coisa que perfurou realmente a terra, e tem explosões secundárias, então muito provavelmente atingiu um depósito de munição, alguma coisa ali na região ali de Gaza, né? Isso pode estar indicando justamente essa preparação para a entrada das tropas israelenses lá, né? Bom, mas lógico, isso continua sendo direcionado, Israel tem direcionado esses ataques para matar combatentes e o pessoal mais graduado do Hamas, né? O foco de Israel é o Hamas. O território da faixa de Gaza, Israel já deixou claro que não tem interesse nenhum. Eles vão entrar lá para eliminar o Hamas e depois vão sair, vão entregar para a autoridade palestina. Eu imagino que isso não vai ser um processo rápido, porque depois do Hamas destruído, Israel tem que tomar cuidado para não surgir um Hamas 2.0 lá na região. Mas de qualquer forma, o foco de Israel é matar as lideranças do Hamas, e eliminou nessa noite o Taizir Mubasher, que é o chefe do comando da área norte de Khan Yunis. Então, Khan Yunis fica aqui no sul, essa cidade aqui, e teria sido, esse líder do Hamas teria sido morto aqui nessa região, né? Lembrando que o exército de Israel havia ordenado a evacuação dos civis aqui da parte norte da faixa de Gaza, né? Então imagina-se que essa primeira etapa de invasão vai ser em alguma coisa aqui no norte, talvez entrando pelo meio aqui e fechando os israelenses aqui no norte, mas não dá para descartar outra alternativa, né? A área que está sendo marcada como combate é toda a área da fronteira. De qualquer forma, isso seria esperado. Por quê? Porque Israel não quer dar dica para o Hamas de exatamente onde vai começar essa ofensiva, né? O fator surpresa é uma coisa positiva nesse caso, então ele muito provavelmente não avisou exatamente onde vai começar. Vai começar pelo norte? Vai começar fazendo aquele esquema de atravessar aqui no meio para separar as duas partes e depois focar no norte? A gente não sabe, né?
Porém, os Hamas continua também bombardeando o território israelense, né? Isso é uma outra coisa importante de deixar claro. Houve tentativas de avanço do Hamas aqui e houve uma bomba aqui perto de Eliá, provavelmente buscando aqui o aeroporto de Eliá. Não conseguiu, não atingiu esse aeroporto, mas tentou, chegou perto. Foi essa explosão aqui no meio do nada. Acredita-se que era um míssil Ayash 250, que é um míssil grande. A autoridade lá do Hamas tem relativamente poucos desses mísseis, mas são mísseis muito potentes, né? Aparentemente eles tentaram atingir o aeroporto ali e não conseguiram. Bom, além disso, teve uma ação muito grande de mergulhadores do Hamas, né? O Hamas infiltrou mergulhadores aqui ao norte da faixa de Gaza, tentando surpreender os israelenses aqui em Ziquim e outras cidades, mas felizmente, devido à ação rápida do exército israelense, eles foram mortos, né? Aqui está falando em pelo menos 4 terroristas mortos pelas forças navais. Seriam mergulhadores, né, que teriam ido por baixo do mar e emergido do lado israelense. No final, foram confirmados 6 mergulhadores mortos depois de tentar penetrar o sul de Israel, ali naquela área, né? Então, ou seja, o Hamas continua fazendo ações também contra Israel nesse meio tempo, mas não é só ali na faixa de Gaza que você tem o conflito, né? Como tem acontecido nos outros dias, tem alguns problemas aqui também na Cisjordânia, mas são problemas menores. Onde tem havido também muito confronto é no norte de Israel, sul do Líbano, e agora um confronto muito forte aqui com o sul da Síria também, né? Então, o que está acontecendo aqui é que 2 foguetes foram lançados da Síria em direção de Israel, e no retorno, Israel atingiu não apenas a fonte de onde saiu esses foguetes, mas também aproveitou e atingiu outros grupamentos militares próximos, que incluíram grupos do exército da Síria, incluindo um depósito de munição próximo da cidade de Isra. Essa região aqui, ó, aqui é Isra, essa cidadezinha aqui, já bem dentro da Síria, né? Então tudo ali foi atingido por Israel. E tem aqui também uma visão do Firmes aqui, ó, mostrando os ataques israelenses e os ataques da Síria contra Israel, né? Então dá para ver que tem realmente aqui, houve um ataque da Síria para as colinas de Golã aqui, que é uma área controlada por Israel, né? Então, só para deixar claro, essa área em azul que está aqui, ó, é uma área que é controlada por Israel, mas é reconhecida pela comunidade internacional como fazendo parte da Síria, né? Então, a Síria atacou essa região aqui de Israel, Israel revidou, atingindo vários alvos aqui na Síria, até essa cidade aqui de Isra. E lógico, esses ataques israelenses aqui no norte de Israel, né, que incluem aqui o sul do Líbano, também teve vários casos desse aqui no sul do Líbano, acabaram matando mais alguns membros do Hezbollah. Se não me engano, a conta está em 40 e poucos agora. O pessoal já começou a perder a conta aqui, que é muito membro do Hezbollah morto. Mas mais do que isso, também matou 8 soldados sírios nesse ataque lá em Isra, né? E isso pode trazer uma preocupação, né? Lembra que o grande risco que a gente tem no caso dessa guerra é justamente isso, começar a trazer outros países árabes para a mesma guerra, né? Lembra, ninguém tem dúvida que Israel vai vencer o Hamas na faixa de Gaza, não vai ser fácil, vai ser uma campanha custosa, vai ser demorado, muitas vidas vão ser perdidas de um lado e de outro, mas Israel vai ganhar. O grande risco que existe para Israel e para o resto do mundo é isso crescer e trazer outros países. E particularmente a Síria é preocupante, por quê? Porque a Síria faz parte do eixo do mal ali da Rússia, do Irã e coisa e tal. O Bashar al-Assad também faz parte desse grupinho, e o risco dele entrar nessa guerra seria significativo. A única coisa que previne ele de entrar na guerra é que o país dele está totalmente devastado. Ele vinha contando com a Rússia para manter a soberania sobre uma boa parte do território da Síria, mas a Rússia ultimamente não tem capacidade de ajudar mais muita coisa, uma vez que o exército russo foi totalmente destruído lá na Ucrânia. Então é isso que previne o Bashar al-Assad de avançar com coisas mais pesadas ali. Mas esse tipo de incidente
pode fazer com que ele se anime a esse tipo de coisa, e ele entrando, pode entrar o Irã. Enfim, é uma situação preocupante isso daqui, né? Bom, vale a pena a gente tentar entender exatamente o que está acontecendo na Síria também, né? Porque é outra confusão enorme aqui, uma guerra civil igual lá no Iêmen, com inúmeras facções. Na verdade, aqui é pior, são mais facções ainda, e tem um histórico de facções que eram amigas no início, depois brigaram, tem facções que são amigas em alguns casos, mas são inimigas contra outras facções. É uma lambança a Síria, né? Então, se você olhar como é que está o mapa da Síria agora, a parte verde é a parte que da governo interino da Síria. O que aconteceu? Lá em 2011, começaram a haver vários protestos na Síria contra o Bashar al-Assad, que é um ditador, que é uma figura muito autoritária lá na Síria, que não sai do poder por nada. Então houve vários protestos e em várias cidades esse governo interino da Síria decretou a independência, né, e queria dominar todo o governo. Chegou a dominar quase a totalidade da Síria, mas aí o que aconteceu? Nessa confusão, outros grupos entraram aqui também. Principalmente o ISIS, que ainda está nessas áreas aqui escuras aqui, né? E também os curdos, que é esse amarelo aqui. Então, no final das contas, arrumou-se uma confusão danada aqui. O Bashar al-Assad pediu ajuda da Rússia. Com a ajuda da Rússia, ele conseguiu reconquistar a maior parte do território. Mas os russos não têm mais tanto poder assim. Os Estados Unidos chegaram a intervir aqui, mas de uma forma, eles não brigavam com a Rússia diretamente, com o Bashar al-Assad, apenas interviram contra os grupos do ISIS aqui. Então, aqui, essa área aqui é controlada pelos americanos, mas os americanos não brigam com o pessoal do Bashar al-Assad, eles assumiram aqui apenas para brigar com o ISIS, né? E da mesma forma, essa área aqui ó, foi uma invasão turca. É uma área controlada por rebeldes que são leais aos turcos. E os turcos fizeram isso por medo do movimento curdo, né? Os curdos aqui são talvez o maior grupo étnico ali na região que não tem um país próprio, né? Então eles têm no norte do Iraque, tem aqui no norte da Síria e tem também no sul da Turquia. Então a Turquia temia que a formação de um Estado curdo aqui nessa região acabasse incentivando os curdos do sul da Turquia a aderir, então ela também começou a patrocinar rebeldes aqui. Então a gente tem um monte de gente ali, mas o ponto central o eixo do mal está aqui. Essa parte vermelha da coisa, que é o Bashar al-Assad, é aliado dos russos, é aliado dos iranianos, é aliado do eixo do mal, né? Veja, começou a coisa assim, ó, isso daqui foi 2013, a revolta começou em 2011, né? Aí a guerra civil expandiu em 2013, como você pode ver aqui, tirando aqui o centro da Síria, né, a maior parte da área populosa estava já em poder dos rebeldes, né, do governo interino, que eles chamam, que era o governo de rebeldes que queriam a democracia ali, inclusive com apoio da maior parte das forças armadas sírias. Esse foi o problema do Bashar al-Assad. As forças armadas foram para o outro lado, queriam dar um golpe nele. Por isso que ele conversou com a Rússia, e a Rússia mandou o grupo Wagner, mandou aquela galera para segurar ele no poder aqui. Por muito pouco o Bashar al-Assad não caiu, né? Tudo bem, essa parte vermelha aqui sempre foi controlada pelo Bashar al-Assad, mas aqui é deserto, então não tinha muita coisa ali, né? Além disso, quando teve a confusão aqui entre essas duas facções, os curdos também se animaram e começaram a fazer invasões aqui, né? Eles sempre tiveram esse desejo de formar um Estado curdo, né? E aí mais adiante o que aconteceu? Isso aqui já é 2016. O Estado Islâmico, que era muito forte ali no Iraque, né, no norte do Iraque, invadiu aqui e tomou uma boa parte da Síria. Então você ficou com a parte verde, que era o governo interino, que eram os rebeldes contra o Bashar al-Assad. Ficou a área aqui do Bashar al-Assad em si, ainda pequenininha aqui, uma grande área do ISIS aqui e os curdos também aumentando de tamanho aqui nessa região. E aí foi aí que a coisa ficou mais séria. Por quê? Porque aí entrou os Estados Unidos aqui pelo sul para ajudar os rebeldes, mas para ajudar os rebeldes não contra o Bashar al-Assad, contra o Estado Islâmico, né?
Então, a Rússia entrou com ajuda a favor do Bashar al-Assad, também contra o Estado Islâmico. Então houve um acordo desse pessoal que, embora tenha uma facção, os americanos estejam do lado dos rebeldes e os russos estejam do lado do governo, existe uma espécie de acordo que eles não atacam uns aos outros, embora já tenha tido alguns ataques ali, algumas brigazinhas, mas ambos fazem contra o Estado Islâmico, né? E isso acabou resolvendo, não sei se tem mais alguma visão aqui. Isso acabou resolvendo, é basicamente o mapa que a gente tem hoje, que é esse mapa aqui, em que você tem aqui, essa área que é controlada pelos americanos a partir do Iraque, mas, de novo, eles não brigam com o pessoal do Bashar al-Assad, a briga aqui é só contra o pessoal do Estado Islâmico, que ainda controla algumas cidades aqui. Aqui também tem rebeldes, que ainda são os rebeldes mesmo, não tem os Estados Unidos ali. E aqui tem os curdos, e aqui tem o pessoal que é apoiado pelos turcos contra os curdos, mas que não briga com o resto todo também. E finalmente você tem as colinas de Golã, que é essa região aqui, que foi tomada por Israel muito antes dessa história toda. Se não me engano foi em 67 que isso foi tomado, né? Mas enfim, Israel também não mexe nessa briga, a fronteira ali está congelada. Então repara que é uma lambança completa a Síria nesse momento. O Bashar al-Assad controla a maior parte da Síria, mas agora que a Rússia abriu mão, a Rússia não está mais ajudando ele, a situação está bastante crítica para ele lá, teme-se um avanço novamente das forças rebeldes por lá. Assim, e aqui ainda tem algumas áreas que são controladas pelos rebeldes também, tá? Que estão mais ou menos controladas pelos rebeldes. Enfim, houve um cessar-fogo em 2020 que meio que congelou a coisa toda ali, mas lembra, essa área vermelha aqui é a área do eixo do mal. Enfim, vamos torcer para isso não gerar maiores problemas, é uma possibilidade real que a Síria queira ajudar o Hamas, o Hezbollah na região, tomara que isso não aconteça, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz algumas observações interessantes aqui. Ele fala que o Hamas e seus aliados estão preparando o ambiente de informação no mundo todo para culpar Israel pelas mortes de reféns na faixa de Gaza, né? Israel vai começar a avançar ali, muito provavelmente alguns reféns vão ser executados pelo Hamas, e eles sabem que vai haver uma pressão para culpar o Hamas, eles querem dizer que não, que na culpa deles estão matando reféns, foi Israel que matou os reféns no bombardeio e coisa e tal, o que é falso, evidentemente, né? Israel, a essa altura, já sabe onde estão os reféns, já evita atacar onde estão os reféns. As brigas entre militantes palestinos e forças israelenses dentro da Cisjordânia diminuíram sensivelmente, né? Ou seja, a Cisjordânia acalmou ali a região. O Hamas queria mais protestos, queria que o pessoal ali brigasse, porque enfraquece Israel, né? Israel teria que também fazer disputa aqui na Cisjordânia. Mas desde o início, o pessoal da Cisjordânia ele tem se mostrado muito menos radical que o Hamas. A situação de haver um Estado palestino ali na Cisjordânia é algo que já é aceito pela maior parte das pessoas, enfim, não teve muita briga ali, né? O que ajuda Israel, evidentemente, e atrapalha os planos do Hamas, né? E ele fala aqui também sobre os ataques feitos pelo Hezbollah, que é a milícia libanesa, né, que é apoiada pelo Irã, pelo eixo do mal como um todo, né? A inteligência americana diz que o planejamento do ataque do dia 7 de outubro, né, que meio que pegou os israelenses de surpresa. Isso é surpreendente, porque né, o serviço secreto israelense é muito amplo, é muito capacitado, né? Normalmente pegaria esse tipo de informação. Parece que o que eles usaram principalmente para impedir isso foi telefone wired, né? Telefone de fio, telefone antigão, aqueles antigos que você precisava passar um fio. Não planejaram nada usando celulares, então eles botaram toda uma estrutura de telefones paralela no subsolo, lá nos túneis que eles usam, e assim eles conseguiam fazer a coordenação e o ataque sem usar nem rádio, nem celular, né? Que seria facilmente detectado por Israel, né? Isso foi o que eles fizeram, é bom o pessoal ficar de olho, né? Aqui, ó, segundo as informações da Síria, teve mais um bombardeio no aeroporto de Alepo, e novamente isso aconteceu 1h30 depois do fim da manutenção, né? É o que eu falo para vocês, quando você bombardeia a pista de pouso do aeroporto, você não tem como pousar ali, mas é uma coisa relativamente rápida de reparar. Então o pessoal da Síria vai lá e repara,
Uma hora e meia depois que reparou, Israel já foi lá e bombardeou de novo, mais uma vez, o aeroporto de Alepo, que fica justamente aqui, mais aqui ao norte, na Síria, né? Aqui, ó, Alepo é uma cidade bem grande aqui da Síria, onde teme-se podia ser usado para desembarcar armas e tropas do Irã aqui, né? Então, mais uma vez, foi bombardeado aqui o aeroporto. Bom, hoje ainda entraram 8 caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza, levando água, comida, remédios e coisa e tal, mas tem gente reclamando que não está podendo levar combustível, né? E de fato Israel falou que combustível não podia levar. Aí as Nações Unidas e a Unicef, não sei o que lá, tá pedindo, não, que tem que abrir todas as entradas para Gaza, que é para entrar combustível, que é uma crise humanitária, aquele negócio todo, porque o último gerador vai apagar do hospital de Gaza, porque não tem mais gasolina e coisa e tal, não tem mais combustível para os geradores lá em Gaza e coisa e tal. Cara, incrível como é que a ONU virou um antro comunista, repetindo palavra a palavra os mantras dos socialistas, cara. É impressionante. Não tem uma pessoa dentro da ONU para falar uma coisa decente. É só merda, cara. Não tem que acabar com esse troço urgentemente, né? Aí nós pedimos um cessar-fogo imediato e abertura de todas as passagens levando a Gaza e coisa e tal, mas nunca que isso vai acontecer. E o pessoal já falou, quer combustível? Aqui, ó. Tem 500 mil litros de combustível do Hamas aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é bem na fronteira sul, é justamente onde o Hamas guarda o combustível deles. É só pegar ali, ó. O Hamas não está preocupado com o povo palestino, não está defendendo o povo palestino, então é só dar o combustível do Hamas para o povo palestino e pronto, resolve-se o problema, não vai acabar combustível de gerador, não vai acabar nada. O que a ONU está fazendo é ajudar terrorista. Não tem nada diferente disso. Eles estão apoiando o terrorista, querendo fazer pressãozinha para não deixar passar combustível e coisa e tal, porque, lógico, o combustível vai ser usado pelo Hamas, né? E pior é isso, se deixar entrar combustível, você acha que vai para o gerador do hospital? Porcaria nenhuma, o Hamas não está nem aí para os palestinos em si. Esse grupo terrorista, ele tá preocupado com destruir Israel. Então vai usar isso para as próprias facções deles e não vai deixar chegar nos palestinos de qualquer forma. Eu tenho muitas dúvidas se esses outros caminhões de ajuda humanitária, alguma coisa de fato chegou nos palestinos, né? Porque a ONU, ela fala isso tudo, mas esquece de lembrar que os próprios funcionários da ONU que estavam dentro da faixa de Gaza, muitos foram mortos pelo Hamas e não se sabe nem se isso aí está indo realmente para o destino adequado, né? E para complementar a quantidade de besteiras ditas pela ONU, o tal do Guterres lá, que é um político fracassado português, que por algum motivo o pessoal achou que seria uma boa ideia colocar ele na ONU, putz grila, eu vou te falar uma coisa, que otário esse cara. Ele falou que esse ataque do Hamas não surgiu do nada, mas de 56 anos de ocupação da terra palestina. Cara, só faltou ele recitar o verbatim lá, o mantra dos palestinos, mostrar o mapinha que começa verdinho e aí vai ficando branquinho e coisa e tal. Tudo mentira, não existe nada daquilo. Nunca existiu um Estado palestino ali, é tudo lorota naqueles mapinhas e fica o pessoal, não, porque, olha só, imagina se o Brasil fosse obrigado a viver só no Acre, apertadinho. Vai se fuder, o Brasil é um país, Palestina nunca foi país, caralho. Fica inventando lorota com aqueles mapinha lá, colorir mapinha de cor diferente, todo mundo sabe. Eu com 5 anos de idade já fazia isso no jardim da infância. Não tem nenhuma relação com a história aquilo ali, com a verdade aquilo ali, né? E no entanto fica o idiota do Guterres lá na ONU falando essas merda sem sentido, né? Felizmente Israel reagiu, negou vistos para representantes da ONU, a ONU está expulsa de Israel, tem que sair de lá. Quem está lá não vai ser expulso, mas para entrar gente da ONU não entra mais em Israel. Fez muito bem, eu acho que todos os países do mundo deveriam seguir esse exemplo, expulsar a ONU, parar de financiar a ONU. Virou um antro de socialistas a serviço do terrorismo. Não serve para nada. Já falei isso na Ucrânia. Cheio de gente na ONU passando pano para a Rússia. Cara, que coisa impressionante. A maior prova da falha da ONU é justamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. A ONU existia para impedir que isso voltasse a acontecer. Uma guerra na Europa, uma invasão de um país por outro, que um país, por pretensões políticas ou malucas qualquer do ditador, resolvesse invadir o outro país. Falhou miseravelmente, falhou tanto que ficou do lado da Rússia. Um monte de coisa lá ficou do lado da Rússia. Então, um absurdo completo, está mais do que na hora de acabar com a ONU. A ONU não serve para nada. Fecha a porca. Esse pessoal não vale a energia elétrica que eles estão gastando com a luz acesa naquele prédio da ONU. Demite todo mundo, fecha tudo.
cambada de defensor de terrorista, socialista. Israel está pedindo também que o Guterres renuncie à presidência da ONU. Acho que é o mínimo. Esse cara devia ser preso por ter feito isso. E olha só as universidades americanas, a origem de toda essa doutrinação, de toda essa coisa, né, de socialismo, o quanto o socialismo está infiltrado nas universidades americanas. É bom que essa guerra da Rússia contra a Ucrânia e contra Israel também, porque não tenha dúvida, a Rússia está por trás disso aqui em Israel também, né? É bom que essa guerra deixou bem claro o grau de influência esquerdista, socialista, patrocinada muitas vezes pela própria Rússia, que ainda tem aqui no Ocidente, né? Principalmente no meio da academia. Eu estou falando para vocês, as universidades, principalmente essas áreas de humanas e coisa e tal, as áreas de exatas são mais imunes a esse tipo de coisa, mas as áreas de humanas, né, cara, estão totalmente comprometidas, deviam acabar também. Para que a universidade de sociologia, de filosofia? A pessoa que quer estudar filosofia, estuda em casa, pô. Tem um monte de material na internet, para que a universidade disso? Para que bancar essas pessoas? Totalmente inútil no final das contas. Aí aqui está a Universidade de George Washington, o pessoal glorificando o Hamas. Glória a nossos mártires. Veja, eles não estão defendendo o palestino, não. Eles estão defendendo o Hamas, os mártires, que são os caras que morreram matando pessoas em Israel, né? Desinvestimento do genocídio zionista. Olha, cara, Hitler não faria melhor isso daqui, né? Palestina livre do rio para o mar. Do rio para o mar, para quem não sabe o que quer dizer isso, esse aqui é o Rio Jordão, que faz fronteira entre Israel e Jordânia. Do rio para o mar, eles querem dizer que tudo isso daqui tem que ser da Palestina, né? O Israel tem que deixar de existir, tem que acabar com os judeus. Se der a ideia para eles de usar gás, eles vão aceitar. Esse pessoal já está no nível Hitler da coisa, né? Olha que absurdo. Aqui, ó, uma instrutora também de aquelas áreas de interseccionais que eles chamam, né, de identidade de gênero e coisa e tal. Essa aqui é professora de estudos de asiáticos nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ou seja, inútil, não serve para nada, nenhuma aplicação prática. Aí ela fez no curso dela que ela deu créditos extras para os estudantes que forem fazer a caminhada contra Israel, né, a favor de Gaza e coisa e tal, ou aqueles que mandarem documentos para os seus representantes no Congresso pedindo para os Estados Unidos parar de financiar Israel e coisa e tal. Crédito extra. Ganha ponto se fizer isso. Eu estou falando para vocês que aquele pessoal dos estudantes que estão arrancando cartazes, né, de crianças palestinas e coisa e tal, que estão fazendo esse movimento, isso daí é professor que está por trás disso. Não duvido nada que o pessoal está ganhando ponto por conta desse tipo de coisa. Olha o nível de doutrinação que está. Eu espero que a sociedade veja isso como um alerta. Olha o grau de infiltração socialista, muito provavelmente patrocinado pela Rússia, que está acontecendo nas universidades aqui do Ocidente, né? E, bom, isso daqui é só uma curiosidade. O David D tá falando aqui que, pô, o pessoal do Pentágono esqueceu disso, cara. Não pode pedir pizza no meio da noite. Se pedir pizza no meio da noite, o pessoal sabe que tá acontecendo alguma coisa lá, né? Aparentemente, na noite de ontem para hoje, né, do dia 24 para o dia 25, várias pessoas do Pentágono estavam em reunião, provavelmente planejando a invasão da faixa de Gaza, será? Ou alguma coisa no gênero, não sei. Mas eles falam assim, ó, quando vocês estão fazendo alguma coisa, não peça pizza. Isso deixa todo mundo claro que o pessoal, os planejadores, estão trabalhando até tarde e que estão planejando alguma coisa, né? Enfim, vamos ver o que acontece nas próximas horas aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.